Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, já convidando vocês para deixarem o like, se inscreverem no canal, sejam todos muito bem-vindos. Aos amigos rubro-negros que ainda não estão inscritos aqui no canal, cara, sejam bem-vindos, espero que você goste aqui do nosso canal e nos acompanhe apertando aí o botão vermelho de inscrever-se, claro, recebendo as notificações através do nosso sininho. Então clica aí no sininho para você não perder nada e ficar por dentro aqui das nossas atualizações. Pessoal, vamos falar hoje do Bruno Henrique, né? O pessoal tem perguntado muito sobre o Bruno Henrique, onde ele irá jogar, em qual posição, enfim, a gente vai trazer alguns aspectos aqui daquilo que a gente já tem visto desse time do Flamengo, dessa repetição que tem acontecido, né, desse esqueleto da formação tática do Paulo Souza, e vamos colocar o Bruno Henrique. Obviamente ele ainda não estreou, é um jogador goleador, é um jogador muito importante, é um jogador decisivo, tá na história do Flamengo, então obviamente vamos tentar inseri-lo nesse jogo atual do Paulo Souza. Antes de trazer a notícia para vocês, a notícia, né, não é tão boa assim, porque ontem, né, como vocês sabem, o Thiago Maia acabou sofrendo uma pancada muito forte que envolveu ele com o Davi Luiz, e ali a trava da chuteira do Davi Luiz acabou pegando ali a canela do Thiago Maia, né, e acabou ele precisando passar por um procedimento cirúrgico. Foi um corte profundo que vai tendo até o tratamento, já teve o procedimento cirúrgico, deu tudo certo, e vai passar por um tratamento até com antibiótico, né, para evitar possíveis infecções. Com isso, por consequência lógica, o Thiago Maia está fora da Supercopa do Flamengo e tem uma previsão, segundo o Departamento Médico do Flamengo, de 10 a 15 dias para retornar às atividades. Então, torcer aí para que o Thiago Maia tenha uma boa recuperação, volte prontamente, e será sem dúvida nenhuma, porque a gente tem visto hoje, é uma perda muito grande para esse time do Paulo Souza. O Thiago Maia, uma falta de sorte, né? Esse choque, porque ele poderia até ter uma sequência, algo que ele precisa, não tem recebido e poderia vir a receber. A gente vê dessas valências, né, dessa situação dos volantes do Flamengo. O Paulo Souza vai tentando buscar, vai tentando encontrar a sua dupla. O Thiago Maia teria possibilidade sim de brigar, inclusive por essa titularidade para esse início de temporada. Então está fora da Supercopa o Thiago Maia, retornando então agora só em março. Vamos falar então do Bruno Henrique, que esse sim tem a perspectiva de poder voltar na Supercopa, estando já disponível inicialmente, né, a princípio, começando no banco de reservas. E onde vai estar o Bruno Henrique? Pois então, galera, como a gente vê, o Flamengo do Paulo Souza tem atuado muito, né, no 3-4-2-1. A gente sabe, né, da importância dos alas, a gente sabe da importância dos volantes, e tem a galera lá da frente, né, aqueles caras do terço final. E onde o Bruno Henrique pode vir a jogar? Eu acredito que tem 4 posições e ele pode fazer 4 funções. Duas dessas, muito possível, muito provável, como diz o Marcos Braz, ele vai ser testado certamente nessas 2 posições, e outras 2 que eu acho que nem tanto. Que posições são essas? Ala pelo lado direito, acho improvável, porque quem faz o ala pelo lado direito, na hora da questão defensiva, cai como um lateral pelo lado direito. Então o Bruno Henrique estaria na fase ofensiva trabalhando como um ala pelo lado direito, para fazer cruzamentos e tal, e no período defensivo ele caindo para a última linha. Acredito que não vai ter esse deslocamento, tantas movimentações assim defensivas para o Bruno Henrique. Outra movimentação que eu acho um pouquinho que improvável é o Flamengo trabalhar no 2-1, né, com 2 meias e um jogador mais à frente, e o Bruno Henrique ser entre esses 2 jogadores, né? Por exemplo, tem jogado Marinho e Arrascaeta, jogou Arrascaeta e Gabigol, o Bruno Henrique jogar atrás desse atacante de referência. Acho também muito pouco provável, não vejo o Bruno Henrique jogando tanto assim por dentro para a criação com o Paulo Souza. Em contrapartida, 2 posições que eu acho muito provável, e aí vamos ver como o Paulo Souza vai organizar esse Flamengo, mas é muito provável. O ala pelo lado esquerdo, esse cara que trabalha bem aberto pelo lado esquerdo, que hoje a tarefa tem sido feita pelo Everton Ribeiro, e o atacante lá na frente, mas não sendo um homem de referência. Paulo Souza mudando e girando, né, esse triângulo e fazendo uma dupla de ataque, possivelmente então com o Gabigol. Essas 2 posições para mim ficam muito claras, porque a gente vê pelos 4 jogos do Paulo Souza no Flamengo, e mais do que isso, cara, tem sido uma repetição daquilo que o Paulo Souza já fez em trabalhos anteriores, e a gente já viu ele fazendo isso em trabalhos anteriores. Então assim, é possível a gente ver o Bruno Henrique trabalhando aberto pelo lado e mais como homem de referência. Iniciando então como homem de referência, como seria isso, né? É uma mudança do triângulo. O Flamengo tem jogado com 2-1, 2 homens atrás do homem de referência, 2 homens atrás desse atacante que trabalha um pouco mais à frente. Então giraria esse triângulo para 1-2. Logicamente, Arrascaeta seria esse homem, e os 2 mais à frente, Gabigol e Bruno Henrique, Gabigol e Pedro e Bruno Henrique,
eu apostaria em Gabigol e Bruno Henrique. Por quê? Pela mobilidade que os dois têm, pelo entrosamento que os dois já têm, eu acredito que isso facilitaria na questão de profundidade, que é muito falada, inclusive, pelo próprio Paulo Souza, dessa movimentação da galera da frente para dar profundidade. O Bruno Henrique, com o seu faro de artilheiro, ele ia botar como um avançado, como até ele já falou, né? Dessa questão do avançado, que é esse atacante mais próximo da área, um atacante também que pode ser finalizador, enfim. Então dá pra gente imaginar esse 1-2, que seria aqui na prancheta essa mudança, né? O Flamengo tem trabalhado então no 2-1, inverteria para 1-2. O Bruno Henrique então sendo este cara aqui trabalhando pelo lado esquerdo nessa condição desses três jogadores mais à frente. Esse aqui, por exemplo, o Gabigol, e esse aqui é o Arrascaeta. E a outra condição que também é muito possível que a gente veja que o Bruno Henrique tenha oportunidades, que ele faça testes, é para que ele faça a função do ala pelo lado esquerdo. E aí como seria isso? É aquilo que a gente tem visto do Everton Ribeiro fazendo, mas seria com o Bruno Henrique, que é um Flamengo que abre muitos espaços, que esse cara vai fazendo muita ultrapassagem, que é um jogador que tem que pisar na área quando a bola está no sentido oposto, né? Tá do lado direito, ele tem que pisar na área, ele tem que fechar na segunda trave. Inclusive até o Everton Ribeiro, né, teve uma chance na última partida de cabeça, que ali seria a cara do Bruno Henrique. A gente já falou sobre isso, a gente já trouxe alguns aspectos, inclusive individuais, que possam ajudar e atrapalhar o Bruno Henrique, como por exemplo, o né, ou melhor, os pontos fortes do Bruno Henrique, a velocidade, essa força, esse poder, né, ele tem de trabalhar aberto e chegar até o último terço. O que pesa contra o Bruno Henrique é as questões defensivas. Mas aí também a gente vai tratar e falar das questões defensivas, que não é um ala pelo lado esquerdo fazendo uma linha com 5. O Paulo Souza não tem feito isso. Isso atrapalharia, obviamente, o Bruno Henrique, que afastaria muito, muito do gol. O Paulo Souza tem trabalhado com duas linhas com 4 jogadores e 2 mais à frente. O Bruno Henrique faria parte dessa linha com 4 jogadores pelo lado esquerdo, como a gente tem visto hoje trabalhando com o Everton Ribeiro. Então seria um Bruno Henrique com muito espaço, tendo essa agressividade. Ele teria, obviamente, um ponto que iria dificultar é o drible curto, que dependendo de onde esteja a altura do bloco defensivo do adversário, isso poderia atrapalhar, isso poderia o constrangir no período da bola na fase ofensiva, mas é muito possível a gente enxergar o Bruno Henrique explorando aquele corredor pelo lado esquerdo, dando velocidade para aquele lado esquerdo. E como seria isso? É como a gente hoje observa o Flamengo no 3-4-2-1, ele seria então este cara aqui, bem aberto pelo lado esquerdo, lembrando sempre que ele tem a incumbência de fechar na segunda trave, de pisar na área. É necessário com que todos esses jogadores que estão nessa fase, né, nessa faixa do campo, eles pisem dentro da área. Os dois alas precisam pisar na área. Quando trabalha com os 2 meias, o atacante, ou os 2 atacantes e um organizador, eles precisam pisar dentro da área. Então certamente a jogada iniciando pelo lado direito, vai ter uma jogada pela linha de fundo, vai circulando aqui, ele vai fechando, ele vai acompanhando e vai pisar na segunda trave. É isso que a gente tem visto nesse time do Paulo Souza, é isso que a gente vê inclusive nessa padronização quando um treinador utiliza o 3-4-3, por exemplo. É uma variação do 3-4-3, se assim a gente pode resumir. Então dá pra gente entender o Bruno Henrique. Fato, eu, William, estou ansioso para que o Bruno Henrique retorne e que assim a gente veja como vai ser essa formação, como o Bruno Henrique vai ser utilizado. É um cara goleador, é um cara decisivo, é um jogador histórico do clube, gosta de jogos grandes, aparece em jogos grandes, já tem uma sintonia, principalmente ali com a Arrascaeta e Gabigol, é um trio histórico, decisivo para o Flamengo, então certamente ele integrado e bem integrado ali vai fazer e faz muita diferença. Vejamos mais à frente se será este atacante formando uma dupla, possivelmente com o Gabigol, segundo o meu chute, o meu palpite, ou se será esse ala que vai fazer esse facão, que vai ter a liberdade para pisar dentro da área, que vai ter aquele espaço para ele progredir e levar muita velocidade. Beleza, galera? Então, um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau!